Alright. Hello, hello. Tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o momento que você está assistindo esta programação. Você está comigo, Ezequias Lourenço, seu amigo, aí de toda semana, sexta-feira, com o nosso programa, o nosso bate-papo, Você em Foco, desenvolvendo pessoas. Estamos ao vivo aqui direto de São Paulo, você que está nos ouvindo aí pelo podcast, cuidado ao dirigir. Temos hoje uma programação bem especial. Vamos bater um papo com você com base na obra O Aleph, de Jorge Luiz Borges. O Aleph, essa obra fantástica que é um poema desse argentino, homem muito habilidoso nas palavras, que ele pega a primeira letra do alfabeto hebraico, né? Que também tem ali referências fenícias, né? Que essa letra chama-se o Aleph, comparado ao alfabeto grego, o alfa, e ao alfabeto romano, que também reverbera, reflete na nossa língua portuguesa, a letra A. Ou seja, a primeira letra do alfabeto. Através desta primeira letra do alfabeto, ele cria um poema fantástico. Eu vou ler depois aqui algumas partes, algumas facetas desse poema, com o qual ele expressa a sua admiração pela criação, a sua admiração pela vida, a sua admiração pelas confluências da vida, por essa ebulição que é a vida, né? Esse constante movimento e essa sinergia entre visão, tato, olfato, paladar, audição, todos esses sentidos os quais o ser humano apreende e tem contato com a obra criada. Então, esta obra é uma obra que vai nos trazer uma grande reflexão sobre como nós podemos nos inspirar. É verdade. Como eu e você podemos nos sentir inspirados, ou sermos, como nós somos inspirados por aquilo que vemos, né? Obviamente, não necessariamente pela vista, pela visão, mas por todos os sentidos que fazem-nos apreender, sentir a vida. Mas, para fins estéticos, para fins até mesmo de termos um tema, o tema da nossa reflexão será esse: inspirados pela visão. Fazemos ou faremos aqui também um paralelo com as escrituras sagradas, obviamente. O livro de Salmo, número 45. Abra comigo o exemplar das Sagradas Escrituras. No livro de Salmo, de número 45. Alright, very good. O Salmo dos filhos de Coré, ou Corá. Uma canção de amores. Versículos 1, 2 e 3. Meu coração compondo está sobre um bom assunto. Eu falo das coisas que tenho feito no tocante concernente a respeito do rei. Minha língua é a pena de um escritor preparado, ou, a depender da tradução, a minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais belo de todos os filhos dos homens. A graça é derramada para dentro dos teus lábios, portanto Deus te abençoou para sempre. Guarda a tua espada sobre a tua coxa, ó poderoso, com a tua glória e a tua majestade. Quero ler mais alguns versículos. Guarda a tua espada, e na tua majestade cavalga prosperamente por causa da verdade, mansidão e justiça. E a tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Tuas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, por meio das quais os povos caem debaixo de ti. Teu trono, ó Deus, é para sempre, e sempre o cetro do teu reino
é um cetro justo. Tu amas a justiça e odeias a perversidade. Portanto, Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria sobre teus companheiros. Todas as tuas vestimentas cheiram a mirra, aloés e cássia, fora dos palácios de marfim, pelos quais te fizeram feliz. E por aí vai. O texto progride. O texto progride. Estamos perante um exemplar das Sagradas Escrituras, precisamente Salmo de número 45, o Salmo dos filhos de Corá ou de Coré. Coré foi aquele integrante da rebelião contra a liderança de Moisés no deserto. E a terra se abriu e eles todos foram consumidos por conta do posicionamento que eles tiveram. Mas os escritos deles estão aí. E isso é muito bonito. Porque não só Davi, mas Gedutum, Asaf, os filhos de Coré, Moisés, até mesmo outras pessoas compuseram salmos de louvor ao eterno Deus Criador. E esse salmo chama a atenção pela beleza, pela apreciação da estética, daquilo que o salmista contemplava. Ele contemplava o belo, o bom, e aquela contemplação o inspirou a compor. E ele diz: minha língua é a pena de um escritor preparado. Em outras traduções, como eu falei, a minha língua é como uma pena de um habilidoso escritor. Apenas lembrando que naquela época a escrita era feita com a pena de uma ave, com base em uma tinta preparada, né? Onde se escrevia. E ele começa a fazer toda uma caracterização do objeto de sua inspiração, que aqui é uma metáfora falando do rei, que ao mesmo tempo, sendo rei, seria um guerreiro que lutava, que afugentava, vencia os exércitos e que, com a sua bravura, com a sua virilidade, ele conquistava a atenção, com a sua performance, ele conquistava a atenção das mulheres, das virgens. E ao mesmo tempo que ele fala sobre o rei, em algum momento confundindo com o próprio guerreiro, e não é difícil entender porque Davi era rei, mas também saía para a batalha, né? E outros reis de Israel também tinham uma função de rei, a responsabilidade de rei, e saíam para a batalha. Mas ao mesmo tempo, em algum momento, este personagem, que é objeto inspirador do poeta, ele de alguma forma é equiparado como o próprio Criador. Alguns estudiosos aqui falam que poderia aqui ser depreendido o entendimento de que estivessem falando sobre o próprio Yahushua, o próprio Jesus Cristo, o Filho que Deus mandaria, né, para amealhar um povo, resgatar esse povo, remir esse povo, lutar por esse povo. E esse povo seria a igreja. Bom, aqui nós temos um texto, nós temos um poeta que lança o seu olhar e ele vê a beleza, ele vê o belo, e ele resolve narrar aquilo,
falando dos melhores adjetivos, falando das melhores coisas a respeito deste objeto. Quando ele diz aqui, no versículo 4, e na tua majestade tu cavalga prosperamente por causa da verdade, mansidão e justiça. Fala aqui de características morais. E a tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Fala da habilidade, da competência que este ser, objeto inspirador, tem e terá na sua performance como guerreiro. E ele continua: tuas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, por meio das quais os povos caem debaixo de ti. Então este salmo é de louvor, esse salmo é de ovacionismo, ou de ovação, ou seja, de exaltação àquilo que era belo, que era esplendoroso, que tinha boa performance perante os olhos do poeta. Lembrando que ele fala: a minha língua é como a pena de um escritor habilidoso, preparado. Então ele resolve escrever sobre aquilo que ele estava contemplando. Ele continua falando: olha, tu, objeto da minha visão, tu que me inspiras, tu amas a justiça e odeias a perversidade, portanto Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria sobre teus companheiros. Então, pelo fato daquilo ser um objeto inspirador, saltitou aos olhos do poeta ao ponto de ele ver a unção, o preparo, que é a palavra unção no hebraico e no grego também quer dizer preparo, capacitação. Ele ver algo diferente naquilo que é objeto, o meio condutor de inspiração para o poeta. Todas as tuas vestimentas cheiram a mirra, aloés e cássia, fora dos palácios de marfim, pelos quais te fizeram feliz. Em outras palavras, ele disse: mesmo você fora dos teus aposentos, mesmo você fora do teu ambiente, mesmo você fora do palácio, com todas as suas honrarias, com todo o seu séquito, que fazem jus à tua majestade, à tua honra, ao teu status quo, mesmo que você esteja fora de tudo isso, você continua belo, você continua imponente, você continua inspirador, você continua me inspirando. E ele fala: as filhas dos reis estiveram entre as tuas honoráveis mulheres, sobre a tua mão direita esteve a rainha em ouro de Ofir. Quando ele fala em ouro de Ofir, Ofir era o lugar de jazidas do mais belo e mais puro ouro da região. Inclusive Salomão fez menção a Ofir e foi e buscou o ouro daquele lugar também. A rainha de Sabá, quando trouxe, visitando Salomão, o filho de Davi, ela trouxe muitas coisas, muitos presentes e ouro também. Então Ofir é um lugar de jazidas, um lugar de riquezas. E aqui diz que a rainha esteve ao lado dele em ouro de Ofir, ou seja, toda paramentada para poder agradá-lo. Porque, em outras palavras, tem um ditado popular que diz que riqueza atrai riqueza. E pobreza atrai pobreza, né? E ele continua: ouve, ó filha, considera, inclina teu ouvido. Esquece também teu próprio povo e a casa do teu pai. Então o rei desejará grandemente a tua beleza, porque ele é teu Senhor e tu adora-o. Aqui está falando em alguém abandonar suas origens, abandonar o seu orgulho, abandonar aquilo que prende, para poder estar na presença, na companhia de alguém que é admirado, de alguém que é belo, de alguém que é inspirador.
E a filha de Tiro, uma cidade próxima daquela região, estará lá com um presente. Até os ricos dentre o povo suplicarão teu favor. Lembra que eu falei? Riqueza atrai riqueza. A filha do rei é toda gloriosa por dentro. Sua roupa é de ouro forjado. Ela será trazida ao rei em vestes bordadas. Está falando da filha do rei do outro país, né? As virgens, suas companhias que a seguem, serão trazidas a ti. Com alegria e regozijo, elas serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Tudo isso porque o rei tinha um comportamento, tinha uma performance de conquistador, de conquista, de vitória. Ele se portava bem. E pelo fato dele se portar bem, ele causava inspiração nas pessoas e causou inspiração no poeta. Ao invés dos teus pais, estarão teus filhos, dos quais tu podes fazer príncipes em toda a terra. Farei teu nome ser lembrado em todas as gerações, portanto os povos te louvarão para sempre e sempre. Então ele já fala da descendência, porque certamente um homem inspirador, rei, com uma boa performance e competência, atrairia riquezas, atrairia um bom relacionamento, teria filhos, deixaria legado, perpetuaria a sua dinastia. E aí no final o poeta diz: e quanto a mim, apenas em outras palavras, me cabe escrever, e eu vou dizer para todo mundo onde quer que eu vá. Todos quantos visitarem a corte do rei receberão lá um livro, receberão lá um panfleto, pararão para ouvir o que o poeta tem a dizer sobre o rei. E não é nada ruim, é coisa boa, porque ele tem sido bom rei, um bom senhor. Tudo isso porque ele é um vetor de inspiração para o poeta. Alright, very good, very good. I hope you're right. God bless you very much. Deus abençoe, espero que vocês estejam bem. Você está com um bate-papo comigo, Ezequias Lourenço. Na nossa programação, Você em Foco, desenvolvendo pessoas. O objetivo desse nosso bate-papo, dessa nossa programação, é trazer aí reflexão para o melhoramento da vida humana. Você pode até a nossa plataforma, né, no YouTube, nosso canal, nas redes sociais, no Instagram, você vai encontrar lá Você em Foco, desenvolvendo pessoas, ok? Bom, gente, Jorge Luiz Borges nasceu em Buenos Aires, ele morre em Genebra, na Suíça. Nasceu em 1899. Eu vou pedir para o nosso técnico passar aí eu vou até ficar do ladinho aqui, ele passar só um slide, só tem 2 slides, tá? Vou ficar aqui mais à direita, para não poder atrapalhar, né? Sei que ele vai ajustar as imagens aí. Enquanto ele faz, esse homem, aos 7 anos, escreve o seu primeiro poema e já decide que quer ser um escritor. Eu vou ficar um pouquinho para o lado aqui. Muito bem. Aí está Jorge Luiz Borges. Ele morre em 1986 em Genebra, né? Vou ficar aqui mais do ladinho. Bom, e ele escreveu várias obras, inúmeras obras, e dentre elas o Aleph, né? Ele estudou inclusive em Cambridge e tornou-se professor. Volta então depois para a Argentina, né? Que nessas idas e vindas, enfim, ele vai se radicar na Argentina. E ele, na verdade, nasceu lá, né? E a partir daí, ele começa a influenciar o mundo literário, né? Só que ele deixou de receber alguns prêmios por conta do seu posicionamento mais, hoje eu diria, republicano, né? Mais radical. E esse mundo literato é mais liberal, né? E acabou não reconhecendo. Ele ficou na fila 30 anos para receber um prêmio, mas ele acaba recebendo alguns prêmios, porque ele é um homem muito influenciador, um
homem do seu tempo. Na verdade, ele foi um dos que abriram, né, a literatura latino-americana para o mundo, né? Inclusive, também foi muito ajudado pelo Miguel Garcia Marques, né, 100 Anos de Solidão, que acabou aí sendo um clássico, e nós já também falamos sobre isso. Mas o que é o conto Aleph? Eu vou ler umas partes do conto para você perceber a perspectiva do conto. Pensamento positivo, pois se existe o sol forte, existirá a sombra das árvores. Lembra que é um pensamento otimista aqui, né? O difícil para mim não é amar, o difícil é encontrar e dizer que te amo. Miserável não é aquele que deseja tudo sem ter nada, e sim aquele que sente que já tem tudo, sendo uma parte do nada. Bom, então você percebe aqui que o ponto de vista deste poema é um ponto de vista do otimismo, da alegria, da apreciação do belo, do bom e da exponenciação disto que está sendo visto, né? Daquilo que está inspirando o poeta, o contemplador, inspirando pela visão. Tá? E em uma parte do seu poema, ele diz que ele via espectros, ele via a criação, ele via os mais belos movimentos da natureza, né? Ele via os mais belos aspectos da natureza, e isso o inspirava, e ele via através do Aleph. E como eu disse no início do nosso bate-papo, o Aleph era a primeira letra, é a primeira letra do alfabeto hebraico, né? E remete-se ao começo, ao princípio, à fonte, à origem, porque afinal, quando as escrituras sagradas dizem no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez, tudo foi feito por meio dele, enfim, e ele era a luz dos homens, enfim, está dizendo em outras palavras que sem a verbalização, sem a diagramação, sem o ato de colocar no papel, as ideias do ser humano, elas não são eternas, elas não têm notoriedade, elas não deixam legado. Porque aquilo que eu falo, você ouve hoje, amanhã você esquece. Mas aquilo que se escreve fica para as próximas gerações. Não é à toa que em toda reunião tem uma ata, né? A ata da reunião. É só procurar a ata da reunião que está lá. Não é à toa que em Jerusalém existia, né, em meio à cultura hebraica, as crônicas, em que tudo era escrito e guardado no palácio. E as crônicas existem em qualquer reino, né? Estou citando apenas um exemplo bíblico, mas existe em qualquer reino, né? Bom, o que isso tem a ver com a inspiração pela visão? Paulo escrevendo ao menino, né, o jovem Tito, um obreiro, que junto com Timóteo foi discipulado, né, foi orientado pelo veterano Paulo para que desse continuidade à liderança da igreja a partir da Ásia, na Grécia, inclusive. Ele disse o seguinte: olha, para o puro, tudo que ele olha, ele vê com um olhar melhor possível, com otimismo, com alegria. E ele vê pureza em tudo. Para o puro, tudo é puro. E para o impuro, para o que tem a mente subversa, para o que tem os padrões distorcidos, ou para os que não têm os princípios
que são norteadores para a vida, até o que é puro, até aquilo que tem essência, que exala um bom cheiro, até aquilo que é edificante, tem um efeito contrário. Por quê? Porque o olhar daquele que não é puro não vem inspiração e passa a ver a coisa de uma outra forma. E as Escrituras dizem: assim como o homem pensa, assim é o seu coração. E a grande pergunta é: qual que é a sua visão das coisas? Você tem lançado um olhar à criação, ao próximo, muito embora ou apesar de um marasmo, um caos em que vive a nossa sociedade, falta de fidelidade, falta de honra, falta de lealdade entre as pessoas, nas amizades, desde o seio familiar aos melhores amigos, as relações de trabalho, de negócio. O ser humano é isso, né? O ser humano caído, o ser humano tentando se rever, se reaver, se colocar de pé, tentando acertar, obviamente, mas a gente erra. O seu próximo erra, o seu cônjuge erra, seus filhos erram, você erra. Mas você vai lançar o olhar para as virtudes e exponenciá-las, exaltá-las, torná-las latentes e evidentes, como o poeta fez aqui no Salmo 45 com relação ao rei? Ou você vai lançar o seu olhar às características ruins, às qualidades péssimas, ao lado falho das vicissitudes da vida? Então, se você pensar algo no seu coração, você vai se tornar daquela forma, e você vai reproduzir aquilo. E é onde as Escrituras dizem: olha, está perante você agora a maldição e a bênção. O lado positivo, bênção; o lado negativo, maldição. Cabe a você escolher. Pedir ao nosso técnico colocar outro slide aí, a gente já está terminando. Quero mandar um abraço aqui para o pastor Edinaldo Cardoso. Grande abraço, meu amigo, meu querido irmão. Deus continue te abençoando. Amém, meu irmão. Deus abençoe. O William Soares Bispo mandou um vídeo dele aqui, falando sobre milagre em Caná. Sim, estou passando no deserto, sou de Teresópolis. Uma pessoa deixou ali o nome, eu não sei quem é. Depois eu vou dar uma olhadinha no nome dela. Deus abençoe, vamos orar. Ali a capa do livro Aleph, né, com um rascunho da primeira letra do alfabeto hebraico, que quer dizer origem, né? E aí então, vamos falar, vamos escrever, vamos compor sobre as coisas belas da vida. Como dizia Platão, o bom e o belo precisa ser apreciado. Esse livro foi publicado, esse poema, em 1949. E eu li parte desse livro, e realmente é muito inspirador. Quando Jorge Luiz Borges fala sobre a vida, sob o ponto de vista, a perspectiva do Aleph, ou seja, da criação. Ele está fazendo aí um paralelo, né? E tem uma parte do livro que ele fala sobre os teólogos também, enfim, ele faz ensaios sobre a vida, sobre as grandes confluências da vida, sobre a morte, sobre a alegria, sobre a paz, sempre mostrando que nós precisamos de inspiração. E o que é o homem, o que é a mulher, a não ser o resultado das impressões que ele tem daquilo que está ao seu redor. Se você olhar para o lado, por onde você passa, talvez você veja lixo, sinta um mau cheiro, veja as pessoas perambulando, bêbadas.
tristes. Mas você pode ser a fonte de inspiração, você pode ser o Aleph dessas pessoas. Hã? Você pode ser o Aleph dessas pessoas. O Espírito de Deus em você pode ser o Aleph para levantar essa pessoa. Em inglês, you can back up these people around you. Você pode levantar essas pessoas ao seu redor. Mas você também pode, mesmo da pobreza, mesmo no momento mais caótico em que você esteja vivendo, as pessoas estejam ao seu redor, estão vivendo, você pode tirar ótimas lições. Porque, como dizia Napoleon Hill, um pastor e grande pesquisador sobre o segredo da prosperidade dos grandes homens americanos, passou 20 anos pesquisando, entrevistando, escrevendo, dando palestras sobre isso, desenvolveu vários livros sobre essa teoria. Ele dizia que toda dificuldade, todo momento difícil em que você é provado, em que você não vê inspiração nas coisas, traz consigo uma oportunidade, uma prosperidade, de uma influência e de um peso tão quanto o peso da dificuldade que você está enfrentando. Basta apenas mudar o seu olhar e buscar aprender. Porque quando você aprende, de fato, você vai para um outro nível. Você apreende. E quando você apreende, você vai reter o que é bom, como disse o apóstolo Paulo. Retenha o que é bom. E isso vai te fazer crescer. Eu e você precisamos ser inspirados pela visão. Baixe a sua cabeça. Eu vou falar aqui com o Eterno uma breve palavra de oração. Tem mais gente aqui. A Maria Célia Azevedo falou que está passando uma situação de vida, está no deserto, é de Teresópolis. Maria das Neves pede oração. Tem outra pessoa aqui que pede oração para os seus filhos, no caso Vinícius e Luana, e os irmãos José Jaime e Reinaldo, Graça, Fátima, Cristina, Barrela. Vamos orar por essas pessoas. Baixe sua cabeça. Eterno Deus, obrigado por mais este bate-papo com os meus amigos, telespectadores do programa. Esse momento que nós temos aqui para desenvolver as potencialidades humanas, refletirmos e trazermos conhecimento como ferramentas de desenvolvimento humano. Sob uma perspectiva cristã, você em foco, desenvolvendo pessoas. Visite essas pessoas cujos nomes foram citados e as pessoas cujos nomes não foram citados, trazendo a elas paz, tranquilidade, alegria. E mesmo em meio aos momentos mais difíceis da vida. E assim como o poeta viu no rei uma pessoa que tinha suas falhas, que certamente passava momentos difíceis e às vezes deixava transparecer. Mas o poeta resolveu olhar de uma outra forma e disse: olha, a minha língua é como a língua de um habilidoso escritor, eu vou escrever coisas boas sobre o meu rei, porque ele é o comandante em chefe, ele que sai nas guerras para batalhar, defendendo minha família, defendendo meu povo. E eu não vou guardar isso comigo, vou falar para todos os correligionários, todos os emissários, todos os diplomatas que vierem esse reino. Vou falar, vou apregoar, vou fazer uma boa propaganda do meu líder. E é isso que devemos fazer com a vida, com as pessoas que estão ao nosso redor, com os nossos filhos, com nossos cônjuges, com os nossos amigos. Falar bem. Que a minha e a sua língua seja como a de um habilidoso escritor, que louve, que fale bem, que exalte, que alegre, que lisonjeie, que louve o próximo. Porque se você fizer isso, é porque você foi inspirado pela visão. Inspirados pela visão. God bless you very much. Deus abençoe você muito. Tem mais gente aí, ó, falando, muita gente escrevendo. Doralice Reis.
Peço oração pelos meus filhos e minha família. Senhor, abençoe os filhos, família, irmãos destas pessoas, desses meus amigos. Abençoe-os ricamente. In the name of Jesus. No nome de Jesus. E fazendo uma honra aqui aos meus amigos latino-americanos, né? Porque o escritor é argentino. Aliás, temos falado de vários nomes aqui, de alguns, né? Gabriel Garcia Marques, Miguel de Cervantes e tantos outros a gente já falou aqui. Eu vou a terminar esta programación hablando español con mis amigos, mis hermanos, los hermanos de todo el Brasil, de la Latinoamérica, de la América del Norte, de la Europa, de la África, de la Asia, mis amigos de todo el mundo. Que Dios le bendiga mucho, que las bendiciones de Dios estén sobre la tuya cabeza y que la unción del Todopoderoso te abrace y que seas tornado una otra persona y tengas inspiración por su visión. Dios le bendiga. Deus te abençoe. Vamos em frente até o próximo programa.